repórter setorial já está de volta. E com as festas de fim de ano, mais de 70 mil pessoas devem ser contratadas pelo comércio. O comércio é um dos setores que mais emprega nesta época. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é previsto que 73.800 pessoas serão contratadas pelo comércio brasileiro para as festas de fim de ano. Um crescimento de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós temos uma esperança muito grande aí para o trabalhador de conseguir uma vaga nesses contratos temporários que acontecem no final do ano e depois ele conseguir se efetivar e manter esse emprego para ele poder trazer o sustento para sua família. Para quem está à procura de uma oportunidade, o Sistema Nacional de Emprego tem mais de 2.500 vagas temporárias em diversas áreas. O trabalhador não precisa de gastar o seu vale-transporte ali com ir buscar essa vaga num posto presencial do Cine e pode estar fazendo essa consulta diariamente pelo aplicativo, né? A gente vê que essas vagas do Cine são rotativas e que elas, às vezes, elas se esgotam muito rápido. E no caso desse trabalhador, agora com o Cine Fácil, ele pode, da sua casa, entrar no aplicativo e buscar essa vaga que vai ser muito importante para aquela pessoa. Pelas novas regras aprovadas na Lei 13.429 em março deste ano, as empresas podem contratar trabalhadores temporários por um período de 6 meses, o que antes o prazo inicial era de 3 meses. Além desse prazo inicial, poderá haver uma prorrogação por mais 90 dias. Um relatório publicado pelo Banco Mundial revelou que na América Latina houve uma redução nos níveis de desigualdade salarial entre os trabalhadores. De acordo com o relatório, os salários de trabalhadores menos qualificados cresceu mais do que os salários de funcionários com maior qualificação. A diferença salarial sempre foi algo marcante entre os trabalhadores latino-americanos. No caso do Brasil, em 2012, o país estava em 4º lugar na lista dos países mais desiguais da América Latina. Já se passaram cerca de 5 anos e agora um relatório lançado pelo Banco Mundial destacou a redução dos níveis de desigualdade salarial nas regiões latino-americana e caribenha a partir do ano 2000. O documento ressaltou que, mesmo com a desaceleração da economia entre os anos de 2012 e 2016, não houve perdas nos avanços das questões salariais desta região. Entre os anos de 2002 e 2013, houve uma queda de 6 pontos no coeficiente de Gini, que é uma medida usada para analisar os índices de desigualdade. Analistas do relatório disseram que o principal motivo pelo qual a desigualdade salarial diminuiu foi por uma forte expansão dos salários dos trabalhadores menos qualificados. Em todos os países, o aumento dos salários desses trabalhadores na primeira década dos anos 2000 foi superior ao aumento dos salários dos trabalhadores qualificados, e isso reduziu as diferenças salariais entre eles. Com esse resultado positivo, o documento recomenda que haja cada vez mais investimentos em políticas que melhorem as condições de educação, produtividade e competitividade. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Vem aí o Giro News. Ok, vamos aos destaques. Uma pesquisa de satisfação aponta que 92% dos passageiros consideram os aeroportos brasileiros bons ou ótimos. O levantamento mostra o aeroporto de Viracopos, em Campinas, com a nota mais alta do país, com 4,78, seguido pelo terminal Afonso Pena, em Curitiba, Paraná. 58% dos passageiros declararam que viaja a trabalho, já 30% responderam que viajam a lazer. 58% dos passageiros declararam que viajam a trabalho, já 30% responderam que viajam a lazer. E o prazo para a renovação do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, é prorrogado pela 2ª vez. Os estudantes de todo o país terão até o dia 30 de novembro para renovar seus contratos.
E a Receita Federal passará a exigir o CPF de dependentes maior de 8 anos de idade. Antes, a determinação era voltada para dependentes maiores de 12 anos. Assim, a restituição do imposto de renda deve ser mais rápida no próximo ano, pois deve haver menos problemas com as declarações. Para 2019, os dependentes de todas as idades devem ser registrados pelo CPF. Por enquanto, são essas as notícias e daqui a pouco eu volto com outros assuntos aqui da nossa região. Até mais. Vamos à entrevista especial desta edição. Faz 500 anos que um homem corajosamente mudou a história, venceu o preconceito e abriu o conhecimento a todas as pessoas. Eu falo de Martinho Lutero, o homem que estabeleceu a chamada Reforma Protestante e deixou o seio católico para transformar a humanidade. Nós estamos recebendo aqui para falar sobre esse assunto o pastor Gabriel Aquino. Ele é coordenador do curso de Teologia da Faculdade de Pindamonhangaba, uma realização da FUNVIC, e é uma satisfação muito grande recebê-lo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Cataldi, é um prazer poder conversarmos um pouco sobre esse grande evento, né, da história, né? Eu falo da intervenção de Deus na história. Verdade, porque a Igreja Católica vivia um momento muito triste, né, de venda de indulgências, loteamento do céu, né, venda das tíbias do jumento que teria carregado a Virgem Maria, coisas assim inacreditáveis, né? E eu vejo hoje ainda algumas vendas estranhas, como pedaços da cruz de Cristo enclausulados em a lasca da Arca de Noé. É verdade, que barbaridade isso, né? E quanta gente foi incendiada nesse processo. Martinho Lutero poderia ter sido colocado na fogueira. Na verdade, ele foi sequestrado de maneira extraordinária, né, pelo príncipe da Saxônia, né, que tinha um interesse também, porque a Alemanha vivia essa questão, não tinha, além das indulgências, os países tinham uma relação econômica. Hoje chamamos de Vaticano, mas Roma, o Império Romano, a igreja estava construindo a igreja de São Pedro e muitos dos recursos dos impostos eram direcionados a Roma para a construção, né, para o prazer dos papas, e o príncipe da Saxônia tinha interesse em que também houvesse esse rompimento, né? Então Lutero também não foi apenas uma questão religiosa, havia uma questão governamental, uma questão econômica muito grande, e a Reforma Protestante veio libertar, na verdade, os países que viviam debaixo dessa exigência do clero, né, da igreja, que no período dominava tanto a questão religiosa como a questão governamental, dos reinos. Quem estabelecia os acordos, quem estabelecia os reis era o próprio Papa, né? Então nós temos aí uma série de elementos que desencadearam esse processo aí da reforma. Foram várias bulas, né? A gente que é profunda na história vai verificar lá, né? A divisão do quadrante mundial aí, metade para a Espanha, metade para Portugal. Sim. Né? Tudo assim resolvido lá na caneta do Papa da época, na pena, né? Na pena, né? Agora, uma coisa também muito importante no Lutero foi desvendar o conhecimento que era enclausurado na igreja, né? Quem lê o Humberto Eco, né? O Nome da Rosa. O Nome da Rosa vai ver lá que o conhecimento era enclausurado e quem ousava se aproximar dele era punido com fogo, forca. É interessante nós falarmos sobre essa questão da educação, da formação, que nós temos uma Idade Média com um nível altíssimo de analfabetismo. Na verdade, a educação estava nas mãos do clero, da igreja, quem tinha conhecimento é quem estava na igreja. Aí nós falamos dos bispos, dos arcebispos, dos servos ali que viviam na clausura ou debaixo da igreja, e dos nobres, dos reis. Eles detinham conhecimento. E mediam exatamente o que cada um de cada casta podia acessar e conhecer. Exatamente. Aí eles eliminavam o grupo, assim, a pirâmide, né? O povo não tinha acesso. E a Reforma Protestante vem resgatar, na verdade, a busca, né? E temos que lembrar aí do Renascimento, o humanismo renascentista, que vem e começa a busca às fontes. E aí, nessa busca das fontes primárias, da filosofia, esse conhecimento, estudar a Bíblia no original, ou seja, no grego e hebraico, que era o que, né, os monges, na verdade, estudavam. Então, Lutero, ao fazer a leitura
e uma tradução de Romanos, ele entende que ele não deveria, o céu não tinha preço, o preço que o Papa ou a igreja queria impor. Na verdade, o céu era a graça de Deus que concedia esta fé salvífica. E isso trouxe consigo não somente a libertação interior de Lutero, mas uma proposta libertadora também para as nações e para o povo. Ele, um homem muito sábio, doutor em teologia, tinha estudado a área jurídica, ele começa a traduzir a Bíblia para a língua alemã, que na realidade Lutero é o pai da gramática alemã. É ele que na realidade traz a Bíblia para a tradução para a língua do povo, né? Então o povo tem acesso à leitura. Era isso também um dos pontos principais da reforma, foi dar o conceito bíblico a todas as pessoas, né? Porque antes era também fechadinho o negócio. Só... Você tinha a Bíblia em 3 idiomas, o grego, o hebraico e o latim. Quem tinha esse grau de escolaridade para compreender? Ou eram os sacerdotes, né, a Santa Sé, e os nobres. O povo não tinha. Então o povo era escravizado. Nós vemos assim, que um povo sem educação, sem instrução, é um povo fácil de se dominar. Eu creio que hoje nós vivemos isso, uma Idade Média no século XXI. Uma ignorância muito grande quanto à palavra de Deus, a falta de um investimento maior para que o povo tenha conhecimento, né? E aí nós temos um analfabetismo que nós chamamos funcional. Então é fácil de dominar, de governar. Pastor, eu tenho a impressão que para nós brasileiros, ainda importante dentre os seguidores de Lutero, foi Calvino, né? Ao estabelecer uma França no Rio de Janeiro, na ilha de Villegagnon. Isso, a França Antártida, né? Eu vou lhe pedir para a gente comentar também esse avanço e essa importância. A importância da Reforma Protestante também no descobrimento do Brasil. Sim. Já já nós voltamos falando sobre esse tema com o pastor Gabriel Aquino, que é coordenador de Teologia da Faculdade de Pindamonhangaba e capelão da universidade. Exatamente. Já já nós voltamos. No próximo bloco, você vai conhecer uma iniciativa que reúne empreendedores aqui da nossa região. E o repórter setorial volta já já.